Graça e paz, irmãos. Amém. É com alegria, né? E mais uma vez, estamos no primeiro culto da família de 2025. E, na verdade, hoje eu até tentei um pregador para hoje, mas a pessoa não pôde. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque a gente tem que falar com o dono da igreja, né? E aí pedi a Deus, orei, e Deus me deu um assunto que não é muito agradável de se ouvir, mas é necessário a gente ouvir, não é? Então, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, Segundo Reis, capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 7. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 a 7, que nos diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Iavé, o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos. Põe-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele respondeu: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da vida. Amém? Amém. Então vamos lá, irmão. Eu vou ser um pouco didático, lento, para que vocês consigam assimilar um assunto de tão grande relevância como é esse dessa família. O assunto que ora nós iremos tratar, baseado nesse texto, nesses textos que nós acabamos de ler, o assunto é: a falta de organização financeira em uma família pode trazer sérios problemas. Esse é o assunto dos textos
que nós iremos abordar. Agora, o tema dentro do assunto é: o que você tem em casa? Vou repetir o tema. O que você tem em casa? E dentro dessa frase do tema, eu queria trazer uma breve observação. A solução do problema não está fora da casa, não está fora da família, não está fora do recinto do convívio familiar. A solução do problema está dentro da família, de onde surgem os problemas. Aí, nessa observação, eu gostaria que vocês lembrassem, prestassem bem atenção. Vocês lembram da viúva de Serepta, que estava colhendo cavacos para fazer pão ou bolos de farinha e azeite, deitar e esperar a morte? O profeta chega para ela e diz: faz primeiro para mim. E ela poderia replicar-lhe e dizer-lhe: não vou fazer, porque o que eu tenho só dá para mim e para meu filho. Não é? Mas, quando ela entendeu, escute bem, ela entendeu que a solução da vida dela, escute aí, não estava na providência. Porque providência a gente precisa de uma ação imediata para prover aquela situação e suprir aquela necessidade imediata. Ela entendeu que a solução não estava no suprimento do momento, presta bem atenção, mas estava no supridor. Porque a provisão, ela vem para um tempo determinado e a provisão passa, mas o provedor fica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A providência vem e vai, passa rápido, mas o provedor fica. E aquela mulher entendeu que a voz de Elias não era a voz de Elias, era a voz de Deus na vida de Elias. E mesmo em uma situação difícil, porque ela só tinha aquilo para comer, um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela, só tinha aquilo. Mas onde ela estava? Em casa. Para onde o profeta foi enviado? Para a casa dela. Deus havia usado o profeta para trazer juízo e justiça sobre Israel. Depois de Deus cumprir a sua palavra, Deus disse a Elias: vai para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva para te sustentar. Essa viúva não tinha um supermercado, essa viúva não tinha provisão. Não tinha provisão. Ela só tinha aquele pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e iam comer e esperar a morte. Mas quando o profeta de Deus chegou, ela entendeu que a voz de Deus estava na vida daquele homem. E ele disse: faz primeiro para mim. Escuta bem, a sua necessidade não deve ser motivo para a sua desobediência. A sua necessidade não deve ser motivo para você declinar da fé. A sua necessidade não deve ser motivo para você sair do projeto de Deus.
sua necessidade deve estar voltada para Deus. E essa mulher que esperava a morte, agora ela recebeu não provisão, ela recebeu o provedor, ela recebeu a ação de Deus contínua. Enquanto ela estava esperando a morte, mas ouvir a voz de Deus e obedecer, independente da sua situação, ela passou todos os anos que restava comendo bolo de farinha com azeite. Porque a solução dela estava onde? Estava onde? Dentro da casa. O azeite estava dentro de casa. E a farinha estava dentro de casa. E a voz de Deus veio até a casa dela. Entenda isto. A voz de Deus não foi fora, mas a voz de Deus foi dentro da casa. E é na casa daquela mulher que acontece o milagre. Segunda coisa, presta atenção. Qual é o tema? Quem lembra? O que você tem em casa. Não importa se é pouco ou muito. O que importa é que esteja em casa. Porque o milagre da família não começa fora, começa dentro. Por isso que a palavra família vem do latim família, que quer dizer casa fechada, aonde o problema surge na família e tem que ser resolvido na família, na casa. E temos outro exemplo da mulher que perdeu a dracma. Ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. E o que foi que ela fez? Pegou uma vassoura e foi varrer até achar a dracma. Ou seja, as famílias não se perdem fora, irmãos. As famílias se perdem dentro de casa. Porque se fôssemos falar aqui sobre família de forma geral, nós iríamos citar N famílias. Como foi até dito aqui, não é, no nosso congresso, que tivemos sobre raízes. Se fosse perguntar a Eva o que é que ela pensa sobre família, o que é que ela diria? Abandono. Porque quando Deus falou com ela, por que tu fizeste isto, mulher? Ela não soube o que dizer, botou a culpa na cobra, na serpente. Mas quando perguntou ao homem, o homem disse, foi a mulher. Ela falaria de traição, de abandono. Se fosse perguntar para Abel, se desse tempo perguntar para Abel, o que você pensa da família? Ele iria dizer traição, morte, assassinato, injustiça. Porque ele foi morto pelo irmão. Então, irmãos, as coisas que acontecem nas famílias, nos lares, às vezes a gente quer procurar um culpado. E o culpado nunca está fora, o culpado está dentro de casa. Não está fora, está dentro de casa. E a mulher que perdeu a dracma, ela procurou e encontrou o que estava perdido. É o que acontece quando as famílias, elas começam a se esfacelar, elas não varrem a procura do que foi perdido durante o trajeto da existência daquela família, daquela formação. E quando não se procura, a melhor solução é o quê? Para não ter trabalho, para não ter problema, eu vou me separar, vou deixar, não resolve. Não é assim.
Por isso que a palavra de Deus, quando Deus fala através do Espírito Santo à igreja de Éfeso, lembra onde caíste, arrepende-te e volta. Não diz assim, deixa, volta ao teu primeiro amor. Porque todo casamento, ele só é realizado, em tese, né? Por amor. Por que você vai casar com ela? Porque eu amo. Por que você vai casar com ele? Porque eu estou apaixonado. Às vezes o cara parece até um dragão, mas isso ele é lindo. Mas isso faz parte do amor. Não é? Então, irmãos, dentro desta temática é o que nós vamos nesta noite iniciar este assunto. O que você tem em casa? A escravidão, como meio de pagar uma dívida com trabalhos, era permitida e regulamentada pela lei de Moisés. A mulher ficou com uma dívida contraída por quem? Pelo marido. E em consequência da morte do marido, o credor veio cobrar. Ela não tinha como pagar. E o pagamento agora cobrado, por ela não ter o dinheiro, era levar os seus 2 filhos como escravos. E estes filhos teriam que trabalhar por 7 anos. Menos 1. Porque no 7º ano, eles receberiam a liberdade para voltar para suas casas. Isso está escrito em Êxodo capítulo 21, verso 1 e 2. Levítico capítulo 25, verso 39 ao 41. E Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao 11. O povo, quando eu digo povo, a nação de Israel, entretanto, passou a abusar dessa concessão da mesma forma que fizeram em relação ao divórcio e à vingança. Ou seja, tinha um tempo, alguém que era escravizado por conta de não ter condições de pagar a dívida, ele teria que trabalhar 6 anos. No 7º ano seria solto. Mas a maioria, a grande maioria, não cumpria. Eles continuavam oprimindo e assim quebrava a lei do Senhor, que havia determinado que no 7º ano o escravo seria liberto para que ele retornasse à sua família, à sua casa. E entretanto, além dessa questão da escravidão como forma de pagar uma dívida, eles também usavam argumentos para divorciar-se com a maior facilidade. Deuteronômio 24 retrata isso muito claro. Qualquer motivo era um motivo de divórcio. Por que você vai deixar a sua mulher? Isso é histórico. Porque ela não cozinha bem. Teve uma falha na formação dela como esposa. Porque era obrigação da mãe preparar a menina a partir dos 12 anos. 12 anos. Ensinar ela todo o manuseio da casa. Cozinhar, lavar, e etc, e etc, e etc. Quando a família pecava nisso, o reflexo era lá na frente quando ela casava. E aí abria um precedente, veja bem, abria um precedente para o marido devolver ela. Só que com o passar dos anos, isso foi se tornando, olha,
uma coisa vulgar. Qualquer coisa, vai para casa. Era motivo. Não se sentavam para resolver a questão, mas a solução era deixar. Isso está em Números, capítulo 5, verso 5 a 58, Amós 2 e 6 e Amós 8 e 6. Vocês anotam, depois vocês vão ler. Depois vocês podem até assistir ao vídeo e rever e anotar para conferir. É importante você conferir texto a texto. Ainda que a lei mosaica limitasse a duração de semelhante servidão e exigisse que os sujeitos a esse sistema fossem tratados com respeito e nos mesmos padrões dos trabalhadores contratados, ou seja, mesmo sendo escravo, para pagar uma dívida, os escravizados deveriam ser tratados com respeito e com dignidade. Isso não era feito na maioria dos casos. E isso também trazia a indignação de Deus. Isaías 58, verso 1 ao 11. Quando a nação de Israel diz: porque nós jejuamos, Senhor, e tu não atentas para a nossa oração, para o nosso jejum. Aí Deus responde para ele: porventura é este jejum que eu quero, que me agrado? Porque no dia em que vocês se propõem a jejuar, vocês não quebram o jugo da opressão. Vocês não libertam os escravizados. Vocês não usam de misericórdia. E vocês ainda dizem: dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que eu quero. Então Deus, Ele está nos trazendo para aquela nação a responsabilidade dentro do contexto de uma casa, de uma família. E no desenrolar deste assunto do capítulo 4 do 2 Reis, a gente pode observar que o homem, o marido, fazia parte da escola de profetas. Veja o que é que diz aí. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas. Ele fazia parte da escola de profetas. Ele era aluno de Eliseu. Não é? Amava a Deus, era um homem bom, um marido bom, mas não conseguia administrar bem as finanças da família. E a má administração das finanças, em consequência disso, com a sua morte, deixou sua mulher e filhos em uma situação desesperadora. Credores vieram cobrar a dívida e a mulher não tinha como pagar. Daí a dívida seria paga com a escravidão. Aí uma observação: família endividada, sinal de escravidão. Primeiro motivo: escravidão financeira. Trabalha muito para conseguir quitar as dívidas, mas não consegue. Resultado disso: ansiedade, noites mal dormidas e, consequentemente, desenvolver doenças variadas ligadas ao seu estado emocional. Segundo, as dívidas separam o casal, os filhos e gera desequilíbrio na relação familiar. Por quê? Porque quando não se consegue o básico, aí começa a dizer: é por tua causa. Se tu não tivesse comprado isso, se tu não tivesse gastado naquilo, a gente não estava nesta situação. Começam as acusações. E o que é que vai refletir aonde? Nos filhos.
vai causar desequilíbrio na harmonia da casa. Desequilíbrio total. Terceiro, traz vergonha para a família. Por quê? Porque ela precisou expor a situação ao profeta. Ela precisou contar para Eliseu. Ele era aluno de Eliseu, mas Eliseu não sabia o que estava acontecendo com ele. Ela teve que ir lá. Teu servo, tu sabes que o teu servo era discípulo e amava a Deus, mas ele me deixou numa situação difícil. Vieram levar os meus filhos como escravos. Ela teve que contar toda a situação, porque até então ela não sabia em que nível estava. A mulher não sabia o nível da dívida do marido. A dívida é tão alta que teria que ser pago com a vida dos filhos. O profeta pergunta à mulher em que ele poderia ajudar e lhe faz a pergunta: o que você tem em casa? Foi o profeta que perguntou: o que você tem em casa? Eliseu lhe indagou no verso 2 do capítulo 4: que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu o quê? Tua serva não tem nada. Mas ela não tinha nada ou tinha alguma coisa? Tinha alguma coisa. Irmãos, toda família tem alguma coisa para resolver, trazer a solução necessária. A princípio ela disse: não tenho nada. Mas, ao que ela depois disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. O que era uma vasilha de azeite para pagar pela dívida do marido e não perder os filhos? O que era? Nada. Mas é naquilo que você acha que é tão insignificante que está a solução. Um pedido de perdão, um reconhecimento, se humilhar, admitir que errou, dizer: minha filha, me perdoe, eu errei. Não é porque você é homem que você não precisa pedir perdão à sua mulher, não. Você precisa pedir perdão à sua mulher. Reconhecer que errou. E admitir: eu estou errado e você estava certo. Mas tem um... eu sou o quase. Aí não... A Bíblia diz, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se humilhou. A gente, terra, pó, pecador, miserável, se empina, levanta o queixo e diz: eu não me humilho para ninguém. Aí a Bíblia diz: a soberba, o orgulho precede a destruição. Porque não se dobra, não admite. Veja a situação que essa mulher e os filhos ficaram. Acompanha aí. Na sua casa, a realidade de uma vida de casados responsáveis e conscientes, não é para você me dizer, não é para você pensar. Estou lhe perguntando. Na sua casa, há uma realidade de vida de casados responsáveis e conscientes de seus papéis, ou a inversão de papéis?
Você tem que pensar. Porque quando a gente se casa, irmão, a gente tem que ter ciência do que está fazendo. Você não vai casar para brincar de casinha. Você não vai casar, olha, casal que casa. Não, eu vou me casar para fazer sexo. Vai dar errado. Eu vou casar para sair de casa. Vai dar errado. Eu vou casar só para dizer que casei para dar uma satisfação para a sociedade. Vai dar errado. Você precisa entender que o casamento é uma instituição divina, não humana. É a divindade de Deus no relacionamento do homem e uma mulher. Deus fez o homem e a Bíblia, o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus não vinha falar com o homem? Vinha. Deus se relacionava com o homem? Se relacionava. Mas Deus é espírito. Espírito não supre a necessidade da carne. Espírito capacita a carne a viver sem pecar, mas não supre. Necessidade, Deus viu que Adão tinha uma necessidade afetiva. Aí disse: far-lhe-ei uma ajudadora. Aí Deus fez. Deus poderia ter deixado Adão sozinho, que Adão pediu, mas Deus viu. Deus vê o que você sente, sabe o que você sente, entende o que você sente. E antes de você pedir, Ele já te providenciado, porque Ele tem você. É o que Jesus ensina em Mateus 6, 22 a 34. Quando Jesus fala do coração do homem, voltado para as coisas daqui, Ele disse: aonde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Aí Ele começa a falar: veja as aves do céu, que não semeiam nem cegam, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Veja os lírios do campo, que não tecem nem fiam. Veja como o vosso Pai Celestial os veste, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Aí Ele diz: não vos inquieteis por coisa alguma. Não se preocupe por coisa alguma. Porque o vosso Pai Celestial sabe das coisas que vocês precisam. Aí Ele diz: busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas eu trago para vocês. Deus faz acontecer, porque quem faz acontecer é Deus, irmão. Quando você pensa que não vai dar certo, que não vai dar nada, Deus diz: é aqui do nada que eu vou fazer tudo. Glória a Deus. O que é que você tem em casa? Glória a Eu Deus. só tenho um pouquinho de azeite na panela. Aí ele diz: olha, antes de eu continuar, vou repetir a pergunta. Na sua casa há a realidade de uma vida de casados responsáveis e conscientes de seus papéis? Casados responsáveis não gastam além do que podem. Casados responsáveis sentam junto e botam na ponta do lápis. Isso pode, isso não pode. Está devendo isso. Vamos terminar isso aqui, vai ficar. Irmãos, o que tem de gente preso em dívida, com cartão de crédito, com agiota? Por quê? Ânsia de comprar. Porque precisa mostrar. Final de ano, às vezes ganha um salário, aí recebe 13º, em vez de pegar aquele dinheiro, guardar, pensar, o que é que eu estou precisando em casa? Gasta todinho, roupa de final de ano. Porque eu tenho que estar me vestido, bonito. Você tem que estar bonito é o ano todo, meu filho, não é no final do ano não. É o ano todinho. Final do ano chegou, graças a Deus chegou o final do ano. Estou vivo, Senhor, obrigado. Acabou.
Mas tem gente, não, eu tenho que comprar uma roupa para Natal, outra para ano. Um sapato para Natal, um sapato para ano. Aí quando chega janeiro, fevereiro, estou sem dinheiro. Aí vai, cartão de crédito. Aí compra uma coisa de 50, vai pagar 200. Parcela em 24 vezes. Ou não é assim? Está escravo do sistema. Aí o apóstolo Paulo escreve: a ninguém devais coisa alguma. Eu estou falando isso, irmão, mas essa palavra, antes de chegar a você, chegou em mim. Regando. Principalmente agora, né? Na atual conjuntura, corta aqui, corta ali, vai para lá, vai por aqui. Porque se não fizer, não fica nada. Consciência de casal responsável é não ir além do que pode. Meu filho, estou precisando de uma percata nova. Um exemplo. Você tem quantos? Eu tenho duas, mas eu só tenho duas. Você só tem um par de pé. Você já tem 2 pares de percata. Mas aí já estão muito surrados, todo mundo já viu. Você não vive para todo mundo. Por que você quer comprar? Não, porque fulano vai ver que eu estou com um sapatinho novo. Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou comprar um jogo de gravata nova, eu tenho lá quase 100 gravatas em casa. Eu dou gravata no povo, de tanto que eu ganhei. Aí eu vou comprar gravata para quê? Se eu já tenho um monte. Pastor, o senhor quer gravata? Quero, pode trazer. O senhor quer paletó? Quero, pode trazer. Porque quando eu ganho, eu não fico só para mim. Eu distribuo. Dou. Chegou o marido da minha tia. Silvio, tu tem gravata? Tenho. As gravatas lindas, irmão, que eu tinha ganho. Nova, eu não tinha nem usado. Ele pegou elas tudinho. Pode levar. Quem? Quem foi? O marido da minha tia. Pode levar. Pegou. Chegou. Tome. Porque a gente pode. Entenda, é dando. Deus manda de outro jeito. Eu não sei como, mas chega. Eu viajei o ano retrasado, 2023, eu fui para o congresso em Sergipe, congresso de mulheres, fui pregar lá. Ganhei 2 gravatas, não. Eu levei as minhas e usei dos outros. É sua, pastor. Assim. Aí a gente fica muito vidrado porque quer demonstrar, às vezes, uma coisa que não é. Como eu conheci, já até falei aqui com os irmãos que tinha uma família conhecida nossa, que quando passava lá na rua para ir para a igreja, parecia uma loja de grife. Uma mãe que teve 14 filhos. Poxa, era tudo lindo, cheiroso. Mas chegava e falou: Silvio, o senhor tem uma cestinha para me arrumar? Cesta de quê? Uma cesta básica, porque não tinha o que comer em casa. Mas roupa e perfume, eles andavam lindos. Às vezes passava a mão na igreja, a mulher era fome, mas estava bonito, arrumado. O que adianta? Demonstrava uma coisa que não tinha. O senhor tem passagem para me arrumar? O que foi que houve, irmão? Porque eu estou sem dinheiro para ir trabalhar e ganhar por semana. Foi que houve? Gastei. Foi que eu comprei roupa para todo mundo. Mas tu não estava com uma roupa nova semana passada, pessoal? Irmão, porque a gente não repete roupa. Mas a barriga vazia. O que adianta? Você viver de aparência. Lembra da figueira que Jesus chegou da figueira frondosa, verdosa, bonita, e quando Jesus procurou fruto, não tinha. Jesus disse: nunca mais nessa fruta de ti. Por quê? A aparência.
aparência. Se você pode, irmão, comer uma coxinha, não vá para uma pizzaria, vá para um negocinho desse, comer uma coxinha. Quanto é a coxinha? R$10. Mas eu queria comer uma pizza, mas a pizza é 30. Você tem ideia de comer coxinha. Não coma uma pizza. Ah, pastor, a coxinha é 10. Pô, compra a empadinha daqui que é 5. Ô, eu tenho um bolo também ali. Não, da cantina da igreja. Ainda vem abençoado, feito pela mão dos santos. Não é não? Uma comida limpa, uma comida gostosa, uma comida abençoada. Você vai comer a comida da rua, você não sabe nem quem fez. É verdade. Não é? Então, família tem que ter consciência. Não viver da aparência. Mostrar uma coisa que não é. Segundo, na sua casa, presta atenção, na sua casa, todos sabem de tudo, a família é inteirada da realidade, ou é pega de surpresa? O menino, né? Cresceu, dando tudo. Eu quero isso, tome. Eu quero aquilo, tome. Aí chega um momento que a dívida está lá em cima. Aí o menino chega, pai, eu quero. Meu filho não tem por quê. Eu lembrei de mim agora. Na época que eu nasci, minha família, meus pais tinham, né? Quando chegou, eu com 5 anos de idade, morando ali na Tabajara, chegou o dia que minha mãe disse, Silvio, hoje só come um pão. Por quê? Eu comi só um pão. Vem? Antes eu podia comer a quantidade que eu quisesse. Quantidade que eu quisesse. Mas eu só pode ir um pouquinho, eu fiquei chorando. Às vezes, irmãos, eu comia bem mesmo. Pode juntar aqui como é? Confeito, biscoito, Pedrinho, que os 3 não davam para comer não. Comia bem, eu ficava torcendo para minha irmã comer para comer o dela. Não é? Aí nós chegamos, olha, só pode comer um pão hoje. Mas por quê? Porque não pode. Mas por quê? Porque não pode. Aí eu fui vendo, fui observando. A mercearia começou a esvaziar. Não tinha mercado ali nas prateleiras. Até que você está vendo, olha, não tem mercado ali, não está vendendo, não tem mais dinheiro. Então a gente tem que reduzir. Porque, irmãos, os filhos têm que estar cientes do que está acontecendo. Esconde, não é. Você tem que passar isso para eles. Mas ele tem pouca idade, mas você senta, pedagogicamente, vai explicando, vai mostrando, vai ensinando. E mostra para eles. Olha, mamãe, papai também está limitado. Papai e mamãe vai comer isso aqui. Você também vai comer isso aqui. Mas eu não gosto, não tenho o que gostar. É o que tem. Tem que comer sem gostar mesmo. É fato, não é realidade. Não fique enfeitando. Não. Realidade é realidade. Terceiro, na sua casa tem os utensílios necessários para o bom andamento do lar, da família? Porque na casa dele não tinha. Ela teve que pedir vasilha aos outros. Por quê? Investe em tantas coisas, mas não investe na casa. Investe na casa, investe dentro da tua casa, investe na tua esposa, investe no teu marido, investe nos teus filhos, investe naquilo que está faltando. Ah, pastor, está faltando um exemplo, está faltando pano de prato. Eu só tenho 10. Usa os 10. Porque pano de prato é uma coisa que suja muito. É um para enxugar prato, é outro para passar na mesa, é outro para botar no balcão. Né? É uma coisa que você precisa ter
tem grande, tem 10, vai aumentando por 10. Quando o dinheiro chegar, você compra mais 5. Depois vai comprando, vai suprindo. Vai suprindo. É como um profissional, irmãos. Ele não pode ter uma ferramenta só. Ele não pode ter, no caso de mano que trabalha, faz mil e uma utilidade, ele não pode ter uma furadeira só. Ele tem que ter 2, 3, 4. Porque uma quebrou, ele pega a outra. Não vai esperar, vou levar para consertar, para fazer o serviço. Mas tem que ter outra lá na hora. Era quando eu tinha um salão, eu tinha 3 máquinas. Quando mandava problema, eu nem ia. O pique, eu estava lá, ia trabalhar, pegava a outra e ia trabalhar. Quando eu fechava, aí eu ia olhar o que eu tinha. Se eu soubesse ajeitar, eu ajeitava na hora. Quando eu não sabia, eu levava para assistência técnica. Então tudo isso são coisas que, se você não souber fazer, administrar em casa, vai gerar um problema. E esse problema você parte e vai ficar para a mulher, e vai passar para os filhos, e assim sucessivamente. Então é necessário que você deixe tudo bem ciente em casa. Eu não estou falando aqui, irmão, de mistinheiro, não, de ser amarrado, pirangueiro. Não, estou falando de administrar bem. Saber fazer as coisas. Eu não estou dizendo aqui, eu não sou o expert. Não. Não sou o expert. Mas a gente vai, crescendo, amadurecendo. Para não ficar dependendo nem preso na mão do sistema. Quarta coisa, a mulher respondeu ao profeta: não tenho nada. Por que ela não disse que tinha azeite? Porque ela achou que não era relevante. Um pouquinho de azeite. É no pouco que você tem. É aquela dracma que você perdeu, que você precisa varrer, tirar o lixo para encontrar a dracma. E às vezes as coisas cumulativas do casal não resolve, porque vai virando entulho, vai virando lixo. E ele vai empurrando com a barriga, não pode. Vai virando lixo. Aí vai chegar um momento que você vai ter que pegar a vassoura. A mulher que perdeu a dracma, ela chamou a vizinhança todinha para varrer com ela a casa? Não, sozinha. Não, porque resolva com ele. A solução do problema do marido está na mão da mulher. A solução do problema da mulher está no marido. Ah, pastor, mas não, já falei, não tem jeito, já falei. Aí você chama um terceiro para dar uma orientação, uma direção. Foi o que a mulher fez. Ela não tinha direção. Foi procurar o profeta. Contou a história. Disse. Aí ele perguntou: o que é que você tem em casa? Aquilo que eu falei no começo. O problema surge em casa e a solução está em casa. O que é que você tem em casa? Ela logo, a princípio, você não tem nada. Mas depois, ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Sabe o que é isso? Pessoas que não conseguem ver as coisas de valor que tem em casa. Só conseguem ver defeito. Rapaz, esse meu guarda-roupa, pastor. Um exemplo. Está tão velho, mas você tem um guarda-roupa. Tem gente que não tem. Está velho, mas é seu. Você não dá para ninguém. É como eu tenho o meu lá, de madeira de angelim. Eu morro e ele fica. É velho, mas é meu, tá claro. Para carregar ele é 4 homens, com cada banda. E olha, né, tio, que é muito pesado. Mas é meu, tá pago. Porta caiu, mas é meu, dá para botar roupa dentro. Quando tiver dinheiro, cadê Flávio? Vai lá dar um grau nele. Vai lá, Flávio, ajeita lá. Estou esperando o Flávio entrar de férias para fazer isso. Ajeitar meu guarda-roupa.
Mas é meu. Pode alguém olhar para chegar na casa, poxa, o guarda-roupa do pastor, a porta caiu. Não tem isso, não tem aquilo, mas o que tem ali é meu, tapado. E mais coisa. Mas qualquer coisa, eu vou trocar tudo. Por que tu vai trocar? Porque eu quero trocar, amém. Você pode, graças a Deus. Porque a gente fora, irmãos. É uma coisa, o ser humano planeja tudo aqui na terra, mas não planeja nada no céu. É tanto que Jesus diz: não ajuntei para vós tesouros na terra, mas tesouro no céu. E como é que eu junto tesouro no céu? Você não leva para lá nem ouro, nem prata, nem nada. Como é que eu junto? São os valores espirituais, coisas que não passam e que, se cultivadas no casamento, oh meu Deus do céu, você vai estar no paraíso. Enquanto tem gente procurando o paraíso pode vir para dentro da sua casa, o céu pode vir para a sua casa. Não precise procurar, é dentro de casa. Envolva toda a sua casa com as atividades necessárias e também com conquistas. Vê o versículo 5, 4 e 5. Depois ela foi até o profeta. O profeta orientou, mandou ela pedir vasilhas às vizinhas. Depois que as vasilhas, que ela conseguisse as vasilhas, Eliseu disse a ela: depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro. Olha o que sai, olha o pouco que você tem e o que sai da sua casa é puro, irmão, porque você conhece a fonte. É isso que eu digo sempre aqui na igreja: valorize os que são daqui de dentro. Ah, pastor, ele vai trazer um pregador aqui que ele cospe no chão, for um buraco, é fogo puro. Eu disse: né, eu prefiro a pastora Rose, a diaconisa Marilene, o irmão Miguel pregando, a irmã Luciana, seja quem for, porque são da casa, a gente sabe a fonte. Vai furar o chão. A gente conhece a fonte. Porque às vezes a gente se encanta muito com o que está vendo, mas você não sabe a fonte. Então é melhor você pegar o de casa, que é puro. Você conhece de onde está vindo. Aí você traz uma pessoa lá de fora, faz aquele estardalhaço todinho, e você não sabe como é que está, se o cano está limpo para sair água pura, ou se a água está saindo suja e você está bebendo achando que está boa. Valorize os da casa, valorize a sua líder do departamento feminino, seu líder do departamento masculino, valorize seu líder do departamento jovem, seu líder do grupo de louvor, valorize eles, porque você conhece a fonte é pura. Aí ele diz para a mulher: olha, o azeite puro que brotar, enche os vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Ela compartilhou com os filhos tudo o que estava acontecendo, o que se passava, o que precisava ser feito, e os filhos contribuíram com ela. E quando isso aconteceu, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Veio estabilidade familiar. Se trancou e começou a encher. E a casa todinha ficou cheia de vasilhas, cheias de azeite puro. Nesse período, irmãos, todo mundo dependia do azeite. Porque o azeite era usado para alimento, o azeite era usado para ferimento,
o azeite era usado para as lamparinas para acender, tinha multi-utilidades. Então quem produzia azeite vivia bem. E o que foi que aconteceu quando essa estabilidade chegou na família? Veja aí, verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Ou seja, tudo estava ali resolvido. Faltava agora uma direção. Verso 7. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus. E o que foi que aconteceu dentro da casa quando ela trancou? Aconteceu o quê? Um milagre. Porque um pouquinho de azeite. Traz vasilha. Enchia. Traz a outra. Traz a outra. E não acabava. Como é que um pouquinho encheu uma quantidade de vasilhas dessa? Não havia um milagre. Porque o milagre de Deus, ele começa na família. Primeiro milagre de Jesus foi casamento. O irmão, Jesus é especial. Olha, pensa uma coisa que Jesus ama: é o tal do casamento. Só lembro de mim, meu Deus do céu. Só casei com a cara e a coragem. Sério? Pessoa que é autônomo, sai todo dia no sol quente com um monte de bolsa nas costas, peso, sobe ladeira, desce ladeira, entra na rua, sai em rua, batendo de porta em porta, sol quente de torar. Era um improvável. Era um improvável, mas o olho de Deus estava sobre mim. E eu cheguei, eu venci. Não morri. Vou casar agora não, pastor, porque eu não tenho nada. Eu só tinha a cama e o fogão. E um quadrado de 4 metros. E hoje a minha casa, quem foi lá na minha casa em Jardim Paulista, cabe 5 da que eu moro hoje. Enorme. Era improvável. Mas Deus fez. Deus vai fazer com você. Só é somente você se posicionar. Buscar a direção de Deus, a orientação de Deus. E lembrar que tudo começa em casa. Na tua casa. Aí ela, em seguida, saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus. O milagre que Deus fez na casa. Quando ela entrou, fechou a porta. Chamou os filhos e disse, contou a história, disse, vamos ver agora o que é que Deus vai fazer. E Deus fez. Eu creio. Aí, ao que o profeta disse, então ele lhe orientou dizendo, vai pois agora, vende esse óleo puro. Era azeite puro. Paga todas as tuas dívidas e viverás em paz. Tu e teus filhos do que restar da vida. Ou seja, tu vai ter agora sustento para toda a tua vida. Porque na medida que ela foi vendendo, ela foi adquirindo dinheiro, ela foi reinvestindo dinheiro, ela foi orientada, ela não pegou o dinheiro e extrapolou. Pagou a dívida, ficou livre da dívida e reinvestiu. Os filhos não foram escravizados, ela passou a viver bem. Está na Bíblia, irmão. Isso é mordomia. Da palavra grega oikonomos. Administrar os bens que Deus te deu. Aprenda. Eita, rapaz, eu vi uma coisa que está tão bonitinha. Você pode comprar, você está dentro do bolso? Não compre.
Eu vou passar no cartão. No mês que vem a fatura. Tu vai estar. Eita, tô com a dívida. Não compre. Segura. Não, qualquer coisa a gente passa o cartão, parcela em 24 dias. Não. Vai guardando, pega teu dinheiro, guarda. A única coisa que você tem quando você receber é honrar logo a Deus, né? Tiro de Deus, o resto tu, ó. Vai controlando, vai administrando. Ah, pastor, toda semana eu gosto de comer picanha. Tira, em vez de comer toda semana, come uma semana picanha. Uma vez no ano, negócio. Tu sabe? Eu sei o que é custo. Não é? Estou dando aqui um exemplo, irmão. Porque tem gente que toda semana você come toda semana picanha, come uma vez na semana, na outra semana você come um frangozinho, uma galinha, né? Na outra você come um fígado, um peixe, vai variando, vai equilibrando. Não, mas eu só gosto disso. Eu só gosto desse. Come do outro que é mais barato. Tem gente que vai fazer compra, chega lá no supermercado, nem olha nem o preço. Eu quero, bota logo 10 desse, 20 desse. Não. Olha, calcula. Analisa. Isso que eu estou dizendo a você, irmão. Mas pastor, eu pensei que ia receber hoje uma palavra espiritual. Tudo que eu lhe disse é espiritual. Faz parte da vida espiritual. Porque uma casa desequilibrada traz prejuízos terríveis. Vocês estão vendo? O que é que você quer deixar? Não é? Para sua esposa ou para o seu marido. Você quer deixar uma boa lembrança ou quer deixar dívida, dor de cabeça? Fulano morreu, mas olha os problemas que ele deixou para mim. Eu não estou falando, irmãos, aqui repetindo, não estou falando de ser mesquinho, miserável, não. Eu não vou para cantinho para não gastar, não. Planeje. Tire um dia do mês, não é toda semana, não. Dê uma volta com sua esposa, seus filhos, vá para uma praia, vá para um restaurante, um ambiente diferente. Isso não é pecado, não, irmão. Isso é uma vez por mês, isso não é toda semana, não. Porque faz toda semana que meu Deus, eu tenho que pagar o cartão. Jesus, e agora? Já sei, vou comprar pela fé. Meu amor, que Deus. Deus não vai, é responsabilidade. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ter entendimento, discernimento, equilíbrio, para que você depois não fique dizendo, não, foi o diabo que acabou com a minha vida, foi você que destruiu. É o derrolador. E agora, Jesus, o que eu faço? Vocês estão entendendo? Porque às vezes faz as coisas e bota a culpa no diabo. Até tem até uma anedota evangélica assim, né? Lá no seminário, eu estava tendo aula de heresiologia. Professor Pedro Portela. Em uma das aulas ele disse assim, que certa vez um irmão vinha do culto, aí no meio do caminho encontrou o diabo chorando. Aí ele perguntou, o que é que houve com o senhor? Ele disse, eu estou aqui, rapaz, estou pensativo, porque tudo que o povo faz diz que a culpa é minha. E eu não fiz nada. Mas o que foi que houve? O cara faz a dívida, não paga e diz, foi o diabo que me perdoou.
disse, foi a mulher que eu botei no caminho dele. Eu já estou aqui de cabeça quente, não sei mais o que fazer com esses crentes. Você está entendendo? Capítulo 1, verso 13 da carta de Tiago. Quando somos tentados, somos atraídos por aquilo que está onde? Em nós. Você é atraído por aquilo que já está em você. Se está em você, você não deve se permitir ser seduzido por isso. Não deve se permitir. Veja, analise, pense. Não faça as coisas de qualquer forma. Não faça. Tudo que você for fazer, a solução está na sua casa. Tranca a porta, busca a Deus. Deus tem resposta para a tua vida. Deus tem solução para o teu problema. Deus tem restauração para a tua casa. Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração para o seu casamento. Mas tudo isso depende de você. E está onde? Na sua casa. O que é que tu tens em casa? Você tem um pouquinho de azeite. A solução está aí, meu filho, um pouquinho. Ainda tem alguma coisa, o Espírito Santo vai agir naquele pouquinho. E nessa noite eu quero te convidar a entregar-se para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Que Deus fará por ti coisas incríveis. Porque Ele é Pai. Ele é Senhor. Ele tem poder para mudar, transformar e te dar a direção que você precisa. Somente Ele. E como diz a palavra de Deus, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus. Somente Jesus. Não é religião. Religião o cara continua do mesmo jeito. Cachaceiro, mentiroso, drogado, viciado, dependente. A religião é isso. Mas Jesus não. Jesus não é religião. Ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Venha para Jesus nessa noite. Enquanto você pode, valorize essa oportunidade. Entregue sua vida para Jesus. Hoje você tem escolha. Amanhã você poderá não ter. Amém? Amém. Alguém deseja receber Jesus como Salvador? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo.